Oi pessoal, meu nome é Carlindo Lago. Nós vamos ver hoje as novidades do Lightroom 12.0. Chegou aí essa semana com boas notícias, outras nem tanto. Vamos conhecer o que tem de novo aqui, o que tem de bom, tá? Eu vou trocar aqui a telinha. Vamos lá. Isso aqui então já é a versão 12. Eu vou direto ao ponto. Ele agora tem esse menu aqui, ficou um pouco diferente. Você pode escolher os ajustes localizados, né? O menu mudou também um pouquinho, eu vou falar já dele. Depois manteve aquele ícone de correção de olhos vermelhos. Tem aquele ícone que também vai ter uma novidade lá dentro, que é de limpeza de manchas e outras coisas mais. O ícone que já tinha para fazer cortes e alinhamento do horizonte. E aqui você consegue voltar ao menu de edição normal, tá? Vamos começar aqui pelas novidades desse menu de máscaras, né? Mascaramento, ou também poderíamos chamar de ajustes localizados, onde você seleciona a parte da imagem que você quer fazer o ajuste. Em vez de fazer um ajuste global, você faz só daquele ponto. O que a Adobe tem apresentado já tem algum tempo que vem apresentando, são recursos onde essa seleção pode ser feita automaticamente ou quase automaticamente, como a gente vai ver aqui, tá? Então vamos começar aqui pelos ajustes que são bastante automatizados, e eu vou começar com esse retrato aqui, né? Então você vê que quando a gente abre essa função, ele já detecta que tem uma pessoa e ele tenta fazer já uma seleção de todo o retrato. Você vê que tem algum errinho ali, a gente já notou que ele ultrapassa um pouquinho a região do cabelo. Isso pode ser corrigido com um pincel de subtração, vou mostrar aqui para vocês, mas é um bom começo, né? Se a gente clicar aqui na pessoa, ele desmembra essa possibilidade de seleção entre várias partes do corpo. Isso é bem interessante. Então, por exemplo, aqui ele está selecionando a pessoa inteira. Tudo bem, está com aquele erro que a gente detectou. Mas se quiser que selecione só a pele do rosto, até que o resultado é bem razoável, né? E aí você pode, depois que selecionou a pele do rosto, poderíamos incluir mais um pouco da pele corporal, né, para não ficar um ajuste assim diferente. Se você for fazer alguns ajustes que interferem, por exemplo, na tonalidade da pele, é melhor fazer incluindo a pele corporal. Mas você vê que você pode selecionar apenas um e fazer em cada área do corpo, em cada área aí do retrato, um ajuste diferenciado. Você pode fazer só das sobrancelhas, é interessante, ó. Ele conseguiu fazer uma seleção só da área da sobrancelha. Ou somente da parte branca do olho, né? Eu nem sabia que se chamava esclera. Então, a esclera dos olhos, né? Bastante interessante, bom para clarear. Às vezes o olho está com um pouco daquelas artérias. Então, também pode só atuar no íris ou na pupila, só nos lábios, né? Interessante, ele consegue. Você pode, obviamente, ir selecionando tudo, mas não faz sentido, porque os ajustes localizados vão exigir diferentes ajustamentos, né? Um só do dente, ó, se eu tirar aqui o lábio, ele fica só do dente, interessante quando você quer clarear. E um só do cabelo, que percebe-se que tem algum errinho aqui, mas tudo possível de ser corrigido. Ele pega um pouquinho do segundo plano, que confunde um pouco, mas ali é uma questão de passar um pincel e subtrair, tá? Eu vou fazer aqui alguns ajustes para a gente ver funcionando, mas assim, o mais legal eu acabei de mostrar, que é a possibilidade de fazer seleções por várias áreas do retrato, né? Não precisa ser, obviamente, não precisa ser retrato só do rosto, pode ser também de corpo inteiro, né? Vamos aqui primeiro atuar na pele do rosto. A gente pode concordar, então, em criar essa máscara que só interfere na pele do rosto, né? E aqui a gente pode diminuir a textura,
né? Aumentar a textura, que não faz sentido para retrato, mas pode diminuir, então fica uma pele bastante mais sedosa, diminuir a textura, pode diminuir a claridade e pode também embaçar, que também gera esse efeito, né? Claro que eu estou exagerando um pouco aqui para vocês verem o resultado, mas é uma coisa interessantíssima porque aí não está incluída a sobrancelha, aí não está incluído o lábio, não está incluído o cabelo. Você rapidamente consegue fazer, né? Ainda mais se for ajuste assim bastante sutil, não for uma coisa exagerada, você consegue fazer rapidamente obter rapidamente um bom resultado, né? Então, se você quiser agora adicionar um ajuste só para o lábio, então a gente clica aqui no sinal de mais, escolhe de novo selecionar pessoas, e aí quando ele localizar essa pessoa, você vem aqui só no lábio, e aí você pode concordar em criar essa máscara, e aí você vem aqui no lábio, por exemplo, você pode saturar e colocar esse lábio um pouco mais vermelho, ou, se você quiser, eventualmente pode até mudar a cor desse lábio para um lábio de uma cor mais pitoresca, né? Azul, vermelho, amarelo, né? Você pode, enfim, fazer ajustes também, não só no tom da cor, mas alterando a cor, né? Alterando mesmo a cor. Bom, eu acho que, como exemplo de um retrato, eu acho que a gente cobriu tudo. Bom, é claro que a gente consegue depois, a esse lábio, né, fazer alguma adição, pode subtrair, se você tiver algum... Vamos fazer aqui do cabelo, que aí a gente vai ver aqui a necessidade de subtração, né? Quando eu colocar aqui cabelo, a gente vai ver que ele pegou equivocadamente um pouquinho aqui do plano de fundo. Mas aí você pode chegar aqui nessa máscara e... deixa eu ver aqui... ainda não selecionei. Aqui está o cabelo. E aí a gente pode subtrair com o pincel essa área daqui que não faz parte do cabelo. Então, aqui você já corrige esse probleminha. O resto está razoável, então a gente pode já atuar, eventualmente, deixando o cabelo um pouco mais claro, né? Tirando aqui as sombras, né? Tirando aqui, eventualmente até aumentando um pouco a exposição, não muito, senão vai ficar um pouco artificial. Aplicar uma claridade também tem algum resultado, pode ser um resultado positivo, né? Ou até mesmo desembaçar, fazer alguma coisa assim, e dá para a gente ver o antes e depois, ó. Antes e depois. Antes e depois. Né? É bastante interessante isso. Então, vamos aqui escolher aqui um outro tipo de imagem. Vamos aqui selecionar aqui essas frutas, né? Aqui a gente pode pedir para ele fazer uma seleção de objetos. E aí a gente pode chegar aqui. Tem duas formas de você selecionar somente um par de objetos, tanto faz. Pode ser usando um pincel ou pode ser usando esse selecionador retangular. Vou começar por ele. Então aqui você nem precisa de muita precisão. Mesmo que você esbarre num objeto lateral, ele só vai fazer a seleção da parte principal, né, da área que você marcou. Então ele selecionou só esse limão aqui e a gente pode perceber que só vai atuar mesmo nesse limão. É bastante interessante. Mesmo rapidamente a gente conseguiu fazer uma seleção utilizando esse processo. Mas se você quiser, você pode fazer uma seleção de objetos usando o pincel. Aí vamos supor que a gente queira esse limão aqui, aí também você precisa pintar, mas não precisa de muita precisão, é só você, mesmo que você esbarre na fruta do lado, vamos ver aqui, tá vendo? Ele fez uma seleção que só incluiu mesmo essa última fruta, que aqui em Portugal se chama lima, né? Aqui lima é essa fruta e a amarelinha que eles chamam de limão. No Brasil a gente chama limão, né? E o amarelo limão galego.
É um pouco diferente a nomenclatura. Mas, enfim, você vê que a seleção, mesmo esbarrando um pouquinho no limão galego ali, a gente conseguiu fazer certinho a seleção, tá vendo? Deixa eu ver aqui uma outra. Vamos utilizar aqui um recurso com várias pessoas na cena. Então, se eu também pedir para fazer uma seleção, uma seleção das pessoas, ele já até detecta sozinho. Estão aqui as 4 pessoas. Se você for passando o mouse, ó, você vê que ele vai marcando cada uma das pessoas ou todas as pessoas, tá? Mais uma vez tem um erro no cabelo. Você vê que o cabelo dessa moça com a camiseta com a letra A, o cabelo está mal selecionado. Até um pouco complicado fazer essa seleção aí mais detalhada dessa forma, mas é um bom começo, né? Pelo menos, né? Agora, obviamente, você pode não precisar fazer nada no cabelo, só no rosto. Aí a gente vai ver aqui qual é a eficiência dele. Se eu colocar só a pele do rosto, fica razoavelmente bem selecionado. Aí você pode criar essa máscara e aí, em cima dessa máscara já selecionada, você pode fazer, né, uma modificação na luminosidade ou na cor, né? Enfim, pode trazer aí uma menor textura para suavizar a pele. Enfim, fez uma seleção do rosto bastante razoável, na minha opinião. Se você for fazer, por exemplo, vamos aqui pegar a seleção de pessoas. Se você pegar aqui esse rapaz e também escolher, eventualmente, a pele corporal e a pele do rosto, a seleção também é bem competente. E se eu escolher aqui para criar essa máscara, a gente vai ver que eu posso, por exemplo, diminuir um pouco, tornar a pele dele um pouco mais escura, um pouco mais bronzeada, né? Utilizando aqui um pouquinho de exposição, né? Controlando aqui um pouco de exposição negativa, ou acrescentando uma sombra um pouco mais acentuada, né? Enfim, fica fácil atuar com essas seleções super automatizadas. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer com essa foto. Bem, eu posso também fazer uma seleção do fundo, né? Que é uma seleção que vai incluir toda a parte de trás lá da cena. Percebe-se aqui que tem um errinho, ele não fez essa seleção aqui. É um lugar pequeno, talvez não altere tanto, mas se você quiser, por exemplo, aumentar as sombras, ó, intensificar, né, as sombras, não vai chamar tanta atenção assim esse erro que a gente viu de seleção aqui. Diminuir um pouco a exposição ou aumentar, enfim, ele está atuando somente lá no plano de fundo. Se você perceber, né, já notou que o cabelo dela vai exigir aqui alguma providência se o ajuste for muito acentuado. Mas um ajuste mais discreto, né, um controle mais, vamos dizer assim, delicado da iluminação do fundo, talvez isso passe, né? Aqui eu tenho mais um exemplo de seleção, onde a gente pode aqui pedir para selecionar as pessoas. Ele detectou aqui as 4 pessoas. A gente pode, eventualmente, fazer todos os ajustes que a gente fez nos outros. Percebe-se também algum errinho ali na seleção. Ali a gaveta lá no fundo está selecionada também. Deve estar confundindo ali com a roupa da menina. Mas, enfim, é uma forma de começar. Aqui nessa foto vai ter um grave erro, né? Você vê que essa foto tem 7 pessoas e ele vai apenas detectar 5, né? Ou seja, essa pessoa aqui ele considerou uma só. Essas 2 pessoas aqui ele considerou uma só. Então, é falho. E aqui também, nessa pessoa aqui, essas 2 pessoas ele considerou uma só. Então, assim, não é perfeito, ainda é sujeito a erros, mas a gente vê que em alguma conta dá para você
diminuir um pouco o tempo e a paciência que é exigida para fazer seleções, principalmente de retrato, né? Mas aqui na pele do rosto eu achei que tá indo bem. A pele corporal também acerta bem. Pequeno errinho aqui no degrau aqui atrás, mas nada grave, né? No dente também achei bem competente, fica bem certinho também. O dente é mais fácil, né? Porque tem uma cor bastante diferenciada, né? O cabelo ele fez também uma seleção bem legal, né? Aparentemente não se enganou ali com o boné. Enfim, aqui no mundo da paisagem, né, ele faz ainda aquelas seleções do céu, tem até um ícone especial. A seleção também parece bem feita, a gente consegue atuar separadamente aqui no céu, né? É claro que se você atuar muito drasticamente, se você fizer ajustes muito radicais, vai dar para perceber, porque vai haver ali no intervalo entre um elemento e outro da imagem, né? Entre a fronteira ali entre os prédios e o céu, você vai começar a ver ali um pouco de halo se você fizer ajustes muito radicais, ou formam um halo. Então deve ser evitado esse tipo de coisa, porque vai chamar a atenção. Mas pequenos ajustes, pequenos toques, eu acho que essa função vai ajudar bastante, né? Então tem aqui também a possibilidade de você fazer, além do céu, o fundo, né? Ele vai incluir o céu, obviamente, e você vê que tem um erro aqui, ele incluiu essa parte aqui das edificações, a gente já teria que separar, né? E separar seria subtrair, eventualmente com o próprio pincel, e aí se você vier aqui e tirar cuidadosamente aqui o céu, eu já dei uma erradinha ali, teria que fazer um undo aqui e fazer de novo, né? Com o pincel aqui, para tentar corrigir esse errinho aqui dele ter incluído no céu. Mas aí vocês podem perguntar, mas espera aí, você selecionou o fundo e ele selecionou o céu de novo. Percebi sim. E tem aqui outros erros que a gente está corrigindo. Mas aí você pode... ele aqui, na verdade, selecionou o céu e o rio, né? O Rio Douro. Aqui a gente teria... Deixa eu corrigir mais esse pedacinho aqui, que está errado. Aqui a gente teria que depois subtrair dessa cena o próprio céu. E aí agora sim ficou só o rio, né? E se eu quiser incluir somente os edifícios? Eu acho que aí a gente teria que usar essa função de objetos, né? E utilizar eventualmente ou o pincel ou o retângulo. O retângulo é mais rápido. A gente podia fazer assim, ó. Eu acho que aqui ele vai fazer uma seleção só desses elementos. Vamos ver? Viu? Fez. Então, eu peguei o retângulo, eu peguei aquela função de seleção de objetos, passei um retângulo e ele fez uma seleção aqui bem razoável. Mais uma vez, isso você vê que tem ele vaza um pouquinho, né? Você vê que aqui na parte dos prédios mais acima, né? Onde tem as pontas lá dos prédios, ele passa um pouquinho. Mas se for um ajuste delicado, né? Eu acho que não vai ter problema. Botar um pouquinho de luz, eventualmente desembaçar, né? Saturar um pouquinho, né? Eu acho que não vai trazer aí nenhuma aberração, nenhuma consequência, né? Pode também melhorar a nitidez, né? Para essas linhas aqui dos prédios ficarem mais acentuadas. E deixa eu ver o que mais. Diminuir as sombras também, pode dar um pouquinho mais de luz. Claridade é sempre bom, né? Dá sempre um ar bastante legal. Vamos ver o antes e depois? Antes e depois. Antes e depois. Fica uma foto, né, bem melhor exposta, com uma nitidez melhor. Aqui só está a máscara Só preservei aqui a máscara que a gente fez agora, fazendo seleção de objetos. Se eu quiser agora incluir o céu e aí atuar um pouquinho aqui no céu, né, diminuindo um pouquinho o realce. Esse céu não tem muito detalhe, né?
Talvez um leve desembaçar para ficar um azulzinho melhor. Mas não passaria muito disso, senão começa a aparecer. Deixa eu ver aqui em tela cheia. Aqui, ó, ficou bem interessante. Ah, tem um pouco, tá vendo? Mesmo fazendo muito delicadamente, aqui nessa Torre dos Clérigos, ficou um pouquinho... Tem um pouquinho de uma aurazinha branca, né? De uma espécie de halo, né? Então, aqui a gente teria que fazer algo com mais cuidado, né? Por último aqui, eu vou usar uma paisagem que precisa de muito ajuste, né? Isso aqui é lá no Canadá. E aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos começar pelo céu. Eu vou fazer aqui uma seleção, pedir para ele marcar o céu. Ele vai fazer um trabalho razoável. Ali dá uma erradinha, a gente subtrai com o pincel. E aí a gente tira um pouco, ele confunde essa neve aqui com o céu, tá vendo? Então a gente vai ter que ter a paciência de tirar subtrair isso aqui. Deixa eu aumentar o fluxo para 100%, para uma pincelada só resolver a questão. Aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem que corrigir um pouquinho, porque isso aqui não é céu, definitivamente não. Aqui também tem que corrigir. Deu uma beliscadinha ali, mas eu vou deixar. Então aqui a gente já ficou limitado ao céu. Aí aqui, nosso famoso realce, né? Que é bom, é sempre bom dar um realcezinho no céu. Um pouquinho de claridade, não muito, né? Só para o céu ficar, vamos ver o antes e depois. Antes e depois, fui com o céu melhor, né? Agora vamos fazer uma seleção por... utilizando aqui aqui, desculpa, sinalzinho demais. Eu vou fazer uma seleção por objetos, tá vendo? Aí eu vou primeiro escolher este lado aqui da montanha, né? Eu acho que tá até para escolher tudo, vamos ver. Ah, deu, ficou legal. Tá vendo? Isso aqui já ficou uma seleção melhor. Acho que ele deu uma falhadazinha aqui. Eu posso adicionar também com o pincel. Deixa eu ver se opa, peraí, deixa eu corrigir que eu fui longe demais. Adicionar com pincel. Aí eu venho aqui, ó, incluo aqui. Passou um pouquinho ali, mas eu acho que não tem problema. E aqui também deu uma passada aqui, uma erradazinha aqui. Eu aperto o Option, diminuo aqui e faço a remoção desta parte aqui. Vou aproveitar e fazer um trabalho melhor aqui. Pronto. Então aqui eu vou reduzir um pouco as sombras, está muito fechado, né? A gente pode mostrar melhor aqui o relevo dessa montanha, né? Aqui quando a gente tira a sombra vai aparecer aqui um flarezinho, tá vendo? Depois a gente cuida desse flare. Deixa eu ver o que mais. Posso botar um pouquinho de claridade, né? Se eu desembaçar vai escurecer, mas aí eu compenso, ó, desembaço um pouco e compenso com a exposição, é normal, né? Ficou mais bonitinho. Aqui esse flare eu tiro depois, tá? Eu vou também adicionar mais uma máscara aqui. Dessa vez eu vou usar o degradê linear. Vou botar aqui de baixo para cima, né? E também dar uma luzinha aqui nessa parte da água, diminuir um pouco as sombras, tá vendo? Posso diminuir bem. Posso também dar uma... Acho que clarear é melhor. Vou dar uma claridade aqui, ó, vai ficar um negócio mais bonito. E agora eu vou cuidar dessa... Aqui eu vou cuidar com esse band-aidzinho aqui. Eu vou cuidar desse flare. Eu vou colocar um aumento de uma tela com 100%. É sempre bom fazer isso com 100%. Aí eu venho aqui, aumento um pouco. Vamos ver aqui. Pá. Pronto. Acabou com o flare. E eu volto para os 100% para o ajustado aqui. Então, vamos ver como é que ficou a foto. Antes
e depois, né? Ficou uma foto muito, muito melhor. Praticamente só fiz ajustes localizados. Você vê que aqui, ó, nos ajustes globais, não tem nada. Fiz nada. Só fiz ajustes localizados. Então, essa ferramenta é muito útil, porque cada área você vai aplicando aquilo que a área precisa, né? E está cada vez mais eficiente, porque a seleção está muito rápida. Porque a parte chata de você fazer ajustes específicos, localizados, é que para cada área que você define, tem que fazer a seleção. E agora, com essas ferramentas de seleção, realmente ficaram muito legais, tá? Bom, pessoal, para a apresentação dos principais pontos aqui das novidades, eu vou ficando por aqui e depois a gente aparece aí com outras informações sobre Lightroom, tá bom? Quem gostou, não deixa de dar um like. Quem ainda não se inscreveu, não se deixa de se inscrever, que aí você vai ser avisado para cada vídeo aí que eu apresentar. E comenta aí embaixo o que você gostou, qual foi como é que você vai usar essa novidade aí no seu fluxo de trabalho, o que você não gostou. Me conta aí, que também os comentários contam ponto, tá bom? Eu deixo aí um abraço para todo mundo. Super obrigado pela paciência aí de assistir o vídeo e até breve. Tchau, tchau.